Sejam muito bem-vindos à terceira aula da nossa websérie de tendências. Durante as últimas aulas, nós navegamos profundamente pelo mundo das tendências, nós aprendemos o que são tendências, novas formas de identificá-las e novas formas de mapeá-las. Hoje, nós vamos um pouco mais além. E como a gente vai fazer isso? Explorando os futuros e discutir as possibilidades para entender como estar sempre um passo mais à frente, utilizando estratégias para inovar baseadas em tendências. Meu nome é Lucas Dieter, eu sou consultor de inovação, especialista em tendências e em comportamento do consumo, e seja bem-vindo à nossa terceira aula. Uma ferramenta eficaz para a gente desenvolver estratégias inovadoras baseadas em pesquisa de tendências é o planejamento de cenários futuros. Isso envolve identificar várias possibilidades futuras e preparar estratégias para cada uma dessas possibilidades. Quando nós fazemos esse exercício de planejamento de cenários futuros, nós vemos que há 4 tipos principais de cenários: os possíveis, os plausíveis, os prováveis e os desejáveis. Os cenários possíveis são aqueles que abrangem tudo o que poderia vir a acontecer, não importa o quão improvável isso seja. Que oportunidades podem surgir desse tipo de cenário? Já os cenários plausíveis são aqueles que podem acontecer dentro da lógica da situação atual, desde que algumas coisas mudem. Ou seja, é plausível que algo aconteça, porém não tão provável. Nesse caso, quais estratégias nós devemos considerar para cenários plausíveis? Os cenários prováveis, esses sim, são os que nós consideramos que são mais propensos de acontecer, com base nas condições atuais. Ou seja, se tudo continuar da mesma maneira, provavelmente esse cenário acontecerá. Então, como que você pode se preparar para esses cenários prováveis? E, por fim, os cenários desejáveis, aí sim, são aqueles futuros que você deseja criar, o cenário que você deseja viver. O que nós podemos fazer para que esses cenários se tornem realidade? Depois de dar essa explicação, vamos trabalhar num exemplo hipotético. Imagine que você seja um tomador de decisões em uma empresa de tecnologia. Você está tentando avaliar o futuro da realidade virtual na sua empresa, porque essa foi uma tendência que você identificou, acompanhou, mapeou e sabe que isso vai impactar o seu mercado. Um cenário possível é que a realidade virtual vai se tornar a principal forma de comunicação, substituindo telefones e computadores. Nesse caso, o que será que aconteceria com a sua estratégia de produto atual? O que você faria nesse cenário possível? Dando para o mesmo contexto, um cenário plausível é que a realidade virtual se torne mais popular, porém voltada para jogos e entretenimento, mas talvez não substitua totalmente todas as áreas e as formas de comunicação. Nesse caso, o que a sua estratégia de marketing precisa ter de diferente diante desse cenário? Já um cenário provável, que provavelmente vai acontecer, é que a realidade virtual continue a crescer em popularidade, mas que vai enfrentar alguns desafios, como a falta de acessibilidade para todo mundo e também algumas preocupações com a saúde das pessoas. Nesse caso, quais parcerias poderiam ser úteis para você nesse cenário para te ajudar a lidar com esses desafios? E vamos supor que um cenário desejável para você é que a realidade virtual seja amplamente adotada, se torne acessível para todos, levando a avanços muito significativos em áreas como educação, como treinamento e como entretenimento. Nesse cenário desejável, aqui você pode investir pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, você pode formar parcerias com empresas de educação e você pode advogar por políticas que tornem a realidade virtual mais acessível para todas as pessoas. Então, para cada um desses cenários, você desenvolveria estratégias diferentes, certo? É exatamente essa a função da ferramenta de cenários futuros: se antecipar as mais variadas mudanças de cenários que podem acontecer daqui para frente. Agora, entendido isso, que tal a gente analisar algumas empresas que já utilizaram efetivamente estratégias de mapeamento de cenários para conseguir inovar? A primeira que eu quero falar é da Microsoft, por exemplo. Há muito tempo, a Microsoft já usa o planejamento de cenários para impulsionar a inovação dentro da empresa. Eles costumam explorar diferentes cenários futuros, principalmente para suas tecnologias, afinal de contas a Microsoft é uma empresa de tecnologia, e também entendendo muito o comportamento dos usuários, as tendências de comportamento para apoiar as suas decisões estratégicas. Um exemplo disso, de um uso real, é o desenvolvimento da HoloLens, os seus óculos de realidade mista.
Simplesmente, ao antecipar uma tendência emergente, uma tendência tecnológica emergente de realidade aumentada, eles criaram um novo produto e que abriu um novo canal e um novo mercado para eles. Um outro exemplo que eu posso trazer aqui, e esse nada óbvio, é da Shell, a gigante do petróleo e do gás. A Shell ela já usa cenários futuros desde a década de 70 para prever e para se preparar para mudanças no ambiente de energia global. Para você ter uma ideia do impacto que a Shell teve com o planejamento de cenários futuros, eles conseguiram prever a crise do petróleo de 1973, permitindo que eles se preparassem muito melhor do que muitas outras empresas. Eles continuam, até hoje, a utilizar cenários para navegar num futuro energético incerto e potencialmente muito diferente do que era. E para finalizar, nós também temos o exemplo do Airbnb, essa empresa que revolucionou, que muita gente conhece, o setor de hospedagem, que foi utilizado os cenários futuros para responder à pandemia da Covid. Na pandemia, eles enfrentaram uma queda gigantesca, dramática nas viagens internacionais. E aí foi necessário projetar cenários alternativos, que consideravam tendências de mudanças de comportamento nas preferências de viagem das pessoas que utilizavam a plataforma. Um desses cenários levou à inovação do Airbnb com a estadia local. O Airbnb reorientou as suas ofertas para acomodações locais e experiências diferenciadas, em resposta à tendência de pessoas preferindo viajar mais perto de casa durante a pandemia. Agora, quero te fazer uma pergunta. Você já está pronto para olhar para o futuro do seu negócio com uma lente diferente? Que tal você fazer o exercício de criar cenários futuros para a sua empresa a partir de uma tendência que você já possa ter mapeado? Como seria o seu cenário desejável? O que você pode começar a fazer hoje para testar esse futuro e para torná-lo uma realidade? E uma outra pergunta, o que você faria se um cenário improvável se tornasse realidade? Bom, todo esse conhecimento, tudo isso não seria possível sem a compreensão e sem uma análise criteriosa das tendências que impactam o nosso negócio e o acompanhamento da evolução dessas tendências. Por isso, na próxima aula, nós vamos mergulhar, nós vamos juntar, nós vamos aplicar tudo que nós vimos até agora para, de fato, criar estratégias e começar a inovar. Você está preparado? Eu te vejo na próxima aula. Até lá!